Uma simples tensão na placa, um estresse, uma tensão por aquecimento normal de uso ou por um aquecimento para um tipo de retrabalho que o técnico venha fazer, já pode gerar, né, uma quebra nessa esfera, na solda, né, nessa esfera. Por quê? O simples manuseio numa solda fraca, numa solda que contenha essa bolha, ela já é o suficiente para poder fazer essa quebra parcial ou total. Eu vou passar aqui o slide para mostrar para vocês algumas imagens do que eu estou falando nessa questão desses gases liberados que geram esses vácuos, esses vazios. Vocês podem ver aqui na imagem da esquerda, existem três imagens. Essas imagens mostram justamente um grande vácuo, múltiplos vácuos, isso tudo numa mesma esfera, e um pequeno vácuo. Na imagem da direita já pode ser visto também o mesmo conteúdo, só que um pouco maior, né? Na imagem da direita você vê um grande vácuo, múltiplos vácuos, pequeno vácuo. Não tem como fugir desse contexto, né? Um outro fator que é importante, mas que a gente deve apenas levar em consideração, é o material utilizado na fabricação do pad, né, nessa chamada almofada, nesse pad, onde a solda é unida. Muitos materiais são fabricados de cobre. Esse cobre auxilia na emissão desses gases, né? Ele contribui para que esses gases sejam emitidos e essa solda contenha vácuo. Mas, infelizmente, como eu disse, é só para levar em consideração, porque a gente não tem como controlar esse tipo de fabricação. Até mesmo porque é a fabricação mais barata. Existem outros tipos de condução, mas para a indústria o cobre é mais barato, né? Então é o que eles utilizam. Uma dica que pode ser dada nessa questão do vácuo ou vazio, como evitar, ou pelo menos como diminuir, é que quanto menor for a condutibilidade do fluxo ou da pasta que nós utilizarmos, menores são as chances de liberação dos gases. Consequentemente, o vácuo ou vazio será menor, mas ele não deixará de existir. Não adianta... lógico, algumas esferas vão ser feitas perfeitamente, mas conferir uma por uma, saber exatamente o que ocorre uma por uma, é impossível. Nos testes feitos pela indústria, pelas universidades, a gente já consegue perceber que esses vácuos nunca vão deixar de existir. Mas, com um material de boa qualidade, né, a gente consegue diminuir bastante esse vazio dentro das esferas, assim fortalecendo mais as esferas e evitando que num futuro, né, médio, curto prazo, tenha uma volta do equipamento, tem que fazer todo o retrabalho de novo e podendo provocar até outros tipos de problemas que eu vou até citar no decorrer aqui da apresentação. Uma outra questão é incompatibilidade e contaminação. No processo da retirada, para quem faz já essa ressolda, no processo da retirada, da remoção do chip, a gente também faz a limpeza da placa, que é a remoção daqueles resíduos da solda antiga. Essa etapa é importante porque se você deixar muito resíduo, você altera o tamanho das esferas. Mas não é somente isso que tem que ser considerado. É importante você remover esse resíduo por conta dessa incompatibilidade e dessa contaminação. Para vocês terem uma ideia, quando eu digo incompatibilidade ou contaminação, não necessariamente eu quero dizer incompatibilidade de metais. A incompatibilidade que eu digo é referente à temperatura, né? A gente pode perceber que
para quem já faz esse tipo de retrabalho, ou para quem começou, para quem está estudando sobre isso, uma solda que contenha 63% de chumbo, de estanho e 37% de chumbo, ela tem um ponto de fusão de aproximadamente 187 graus, 183 graus, baixo, bem abaixo da que tem a composição chamada lead free, que é aquela que vem com 100% estanho na sua composição. Essa de estanho chega a ter um ponto de fusão em 227 graus, talvez até um pouco mais, dependendo da localidade, do seu posicionamento de acordo com o nível do mar, enfim, uma série de fatores. Então, essa incompatibilidade que acontece é referente à temperatura. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens que vão explicar melhor isso. Vocês podem ver na imagem da esquerda, é uma incompatibilidade total. Por quê? A pequena quantidade de solda abaixo, né, provavelmente essa solda fica na placa, ela é provavelmente uma solda que é 100% estanho, uma solda lead free, não contém chumbo. A solda de cima já é uma solda modificada. Ela tem 37% e 63%. Enquanto uma já chegou no seu ponto de fusão, a outra está longe disso. Então, ela não consegue se liquefazer, em contrapartida, ela também não consegue se unir a outra solda. Na imagem da direita, existe até um tipo de contato entre as soldas ali, a temperatura foi um pouco maior, ela conseguiu um certo contato, mas é muito frágil. Em pouquíssimo tempo, num simples manuseio da placa, provavelmente essa solda vai trincar, ela vai perder esse contato e o retrabalho vai ter que ser feito, porque não tem como atuar em apenas uma esfera. Por conta de uma esfera ou um grupo, você acaba tendo que refazer todo esse trabalho, né? Existe um outro ponto também, não só a incompatibilidade, mas também a contaminação. O que é a contaminação? A contaminação é justamente quando a temperatura atingida, alcançada, liquefaz as duas composições diferentes, as duas esferas, a que tem estanho 100% e a que tem estanho 63%. Mas mesmo esse aumento na temperatura é prejudicial para essa mistura das soldas. Vocês vão perceber na próxima imagem que acontece o enfraquecimento dessa solda, nessa mistura de composições diferentes em uma temperatura inadequada, tanto para uma quanto para outra, acontecem essas rugosidades, essas trincas, como se fosse uma terra seca. Isso aqui enfraquece muito a solda. E em pouquíssimo tempo, essa solda trinca, ela pode trincar na base, né, no contato com a placa ou no próprio contato com o chip. E fatalmente, como eu disse, né, essa contaminação vai fazer com que você tenha um trabalho de refazer tudo que foi feito anteriormente, por você ou por outra pessoa. Quanto mais vezes você faz um retrabalho, é pior. O ideal é que seja feito só na vez que você faz, né? Porque quanto mais aquecimento, quanto mais torção, quanto mais tensão, aquecimento na placa, mais ela se enfraquece, mais ela muda suas características. Eu também vou explicar sobre essa parte mais para frente. E uma dica que pode ser dada para essa questão de incompatibilidade e contaminação, primeiro ponto, cada componente tem seu limite de temperatura e qualquer valor acima do adequado pode danificar o componente em questão ou outros à sua volta. Eu reluto muito antes de submeter uma PCI, uma placa, a um tipo de aquecimento que eu não tenho certeza que vai ser o ideal, né? Por quê? Porque eu posso não danificar o componente em questão, o que eu quero remover, ou enfim, o que eu quero fazer, o teste que eu quero fazer em determinado componente, mas eu posso acabar danificando um componente que fica ao redor, ou que fica do outro lado da placa, ou até mesmo um componente que esteja longe, mas por conta de uma falha, enfim. Então, cada componente tem o seu limite.
muito cuidado quando for inserir esse calor, né, esse aquecimento numa placa. Pode ser desnecessário e também pode ser prejudicial. Lógico, isso está no nosso dia a dia, nós temos que fazer, não tem outro jeito, é o nosso trabalho. Mas, de qualquer forma, a precaução. E uma dica simples, que eu acredito que todo mundo faça, mas é bom eu reiterar: remova completamente o resíduo de solda no processo de limpeza e use esferas ou pasta de boa qualidade e boa procedência. Remova tudo, tudo, não deixe nada, porque pode acontecer isso que vocês acabaram de ver nas imagens. Ok? Torção e aquecimento. Eu falei um pouco antes sobre essa questão de torção e aquecimento. A torção, aquecimento ou um simples manuseio da placa, em temperatura ambiente até mesmo, pode provocar essa ruptura, essa rachadura, essa ruptura do contato entre a placa e o componente que a gente tenta fazer o retrabalho, né, o chipset no caso. Como eu disse antes, essa situação se agrava ainda mais em altas temperaturas e condições repetitivas. A própria placa já sofre uma tensão. Depende muito de cada placa. Algumas suportam mais, outras suportam menos. Algumas arquiteturas são melhores, outras arquiteturas são piores, mas todas sofrem essa tensão, esse aquecimento. Elas sofrem uma torção normal. Isso acontece com todas as placas. E um dos problemas, aliado ao que eu já disse, ao vácuo ou vazio nas esferas, aliado ao enfraquecimento das esferas por conta de uma contaminação, por conta de uma solda enfraquecida, agrava ainda mais essa questão da torção, né? Nessa imagem da esquerda, eu vou falar primeiro da imagem da esquerda, apesar da imagem da direita ser bem interessante. A imagem da esquerda mostra, a primeira imagem da esquerda mostra um contato perfeito e uma solda aparentemente perfeita. Logo abaixo dela, uma pequena fissura já decorrente de torções, depreciação normal do equipamento, o uso normal, contínuo, que acontece. Essa fissura não impede o funcionamento da placa. Essa fissura faz com que, com o tempo, exista uma quebra parcial, né, que é uma imagem já da direita, uma dessas 4 imagens, essa de cima, e depois, fatalmente, né, com a utilização incorreta dos recursos que nós temos, né, nós podemos acabar causando outros problemas, que é essa quebra total. É quando a esfera perde completamente o contato com o pad, com a almofada, né, que ela é soldada.